Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 161 E deixa comigo, representante de classe. Souta deixou a guilda de aventureiros após assinar o contrato. Ele disse a Jared para voltar aqui depois de 1 hora, pois eles partirão nessa hora. O treinamento ao ar livre será realizado na próxima semana, então Souta teve que terminar esta missão o mais rápido possível. Só de olhar para a missão que recebeu em seu sistema, ele já percebeu a dificuldade dessa missão. Missão iniciada. Investigação: investigue a verdade sobre o recente assassinato no Ducado de Fershi para o perpetrador. Recompensas: 20.000 experiência, 8 pontos de atributos livre e 5 pontos de habilidade. 5 pontos de habilidade. Souta sempre baseava a dificuldade de uma missão nas recompensas. Portanto, a dificuldade dessa missão estava entre o nível da cidade Grippin e o assassinato na cidade Ladros. Ele provavelmente não iria precisar usar a poção de monstro que recebeu de Jimmy. Depois de caminhar por alguns segundos, Souta parou em seu caminho e olhou para os membros do grupo. O que há de errado, Souta? Brian perguntou quando viu que Souta olhou para eles. Estejam preparados, pois essa missão é mais difícil do que vocês pensam, Souta os avisou com uma expressão séria. Sim, essa missão era difícil para o nível atual deles. Não que eles não tenham a chance de concluí-la, eles ainda têm uma chance, mas essa chance era inferior a 50%. Mas isso só se os 3 fossem fazer essa missão sozinhos. Se Souta se incluísse, as chances aumentariam para 50%. Souta também tinha muitas cartas na manga caso ele realmente enfrente aquele duque. Ele tinha certeza de que poderia vencer qualquer batalha naquele ducado, contanto que não houvesse fatores inesperados que surgissem nesta busca. O duque do ducado de Fersh não era tão forte quanto Gregory. Na verdade, este tipo de território não tem nenhuma chance de impedir nenhum dos grandes países ao seu redor. Eles eram fracos. Este tipo de território era apenas uma cidade para iniciantes se esse mundo ainda fosse um jogo. No passado, quando o país Melosa tentou expandir seu território, queimou todos os pequenos reinos, ducados, cidades e países em seus arredores. Mesmo se eles se unissem, suas forças ainda eram insuficientes para empurrar o exército do país Melosa. Eles eram apenas forragem de canhão na frente de um país poderoso como Melosa. Mesmo na época em que os demônios invadiram este continente, esses pequenos países foram os primeiros a cair, pois não tiveram a chance de revidar. Arrumem suas coisas. Armas, equipamentos e poções que podem ajudá-los a sobreviver em caso de emergência. É uma das coisas mais importantes que vocês nunca devem esquecer ao fazer uma missão. Souta disse a eles. Lumilia, Brando e Brian ouviram cada palavra que saía de sua boca. Não se deve esquecer as coisas básicas o tempo todo, pois isso o ajudará a sobreviver. Vocês entendem? Souta perguntou a eles e eles acenaram com a cabeça em resposta. Souta e grupo foram para o Instituto Ladro, e lá eles contataram seu professor de classe, Barga. Eles pediram permissão para sair caso não conseguissem completar a missão a tempo. Bargan deu-lhes permissão para partir. Ele sabia que não poderia impedi-los, pois eram aventureiros e essa também era uma de suas fontes de renda. Ele pediu a eles que prometessem uma coisa. Que eles abandonariam sua missão se não conseguissem concluí-la antes do treinamento ao ar livre. Souta e o resto não tiveram problemas com isso, então eles prometeram a Barga. Barga não se preocupou com eles, pois conhecia a extensão de sua força. Além disso, ele estava certo de que voltariam em segurança. Por quê? Porque Souta estaria com eles. Souta tinha muitas cartas debaixo da manga que nem mesmo Bargan conseguia dizer quanto. Ele simplesmente exibia quando algo inesperado acontecesse. Poção de monstro? Espada de grau escuro?
Mesmo Barga não conseguia adivinhar se Souta ainda estava escondendo algo. Ele não ficará mais surpreso se Souta tirar outro equipamento de grau escuro. Brian, Lumilia e Brando ficaram mais fortes nas últimas semanas. A força deles melhorou muito e aos poucos foi alcançando os melhores alunos do primeiro ano, especialmente Brian. Brian estava atualmente no top 5 do ranking dos alunos do primeiro ano e Souta achava que se Brian recebesse mais um mês, ele provavelmente se tornaria o top 2 do ranking, perdendo apenas para Souta, que era o primeiro do ranking. O estilo de luta de Brian era muito semelhante ao de Souta. Mesmo sendo ambos magos, eles atacaram na linha de frente e lutaram em combate de perto. Um polivalente como ele. Brian já era proficiente no uso do feitiço de atributo Fogo e Relâmpago devido aos ensinamentos de Barga. Esses dois atributos, o Fogo e o Relâmpago, eram uns dos atributos mais destrutivos em comparação com o resto dos elementos. O potencial de Brian era extremamente alto, possuindo 4 afinidades elementares. É por isso que Souta valorizava a Brian. Brando e Lumilia também apresentaram grande melhora. Eles estavam agora no top 28 e no top 35 do ranking, respectivamente. Eles estavam se concentrando em dominar seu próprio estilo de luta. E uma vez que eles tivessem controle de seu próprio estilo de luta, sua força aumentaria imensamente ao ponto que eles poderiam alcançar o nível de força atual de Brian. E Souta, apesar de não se concentrar em seu nível dessa vez. Sua força agora era maior do que na cidade Gripping. Sua capacidade de domar cresceu exponencialmente nas últimas 2 semanas. Souta poderia chamar a si mesmo agora de um domador completo. Ele também confirmou uma coisa. E que ele não poderia ganhar outra classe no sistema. Foi realmente lamentável que ele não pudesse receber os benefícios de outras classes no sistema assim como a classe de mago, a qual recebia muitos benefícios cada vez que aumentava a sua classificação. Bem, ele não tem mais nenhuma restrição como no jogo no qual ele só podia aprender habilidades que eram designadas para a sua classe, então ele não teve nenhum problema com isso. Foi tudo devido aos ensinamentos de Barga. Apesar de ser um poderoso mago de atributo de fogo, Barga ainda sabia muitas coisas. Afinal, no jogo, o nível de Barga era 90. Um típico personagem do tipo chefe. Sério. Esse lote de alunos dessa vez está cheio de surpresas. Bargan sorriu ao olhar para as costas do grupo de Souta. Eu queria ver o quão longe todos vocês podem chegar. Depois de 1 hora, todos terminaram de embalar suas coisas. Eles trouxeram apenas as coisas básicas de que precisavam em cada missão. Sua arma, conjunto de equipamentos e poções. Todos eles chegaram em frente à guilda de aventureiros e esperaram o velho Jared chegar. Souta estava vestindo uma armadura de couro simples e calças ambas de grau azul. Em seus braços estava um par de luvas brancas com o mesmo grau de sua armadura. Pendurado em sua cintura estava sua espada de grau escuro, a espada Vajrasaya. Brian estava usando uma cota de malha e calça azul escura. Ele não tinha nenhuma arma exceto as luvas de combate que estava usando. Pendurado em seu pescoço estava um colar de ouro que poderia aumentar sua defesa. Brando parecia um escudeiro de verdade com sua armadura prateada escura completa. Em sua mão direita estava um escudo enorme e pesado. Este escudo era sua única arma e de grau roxo. 1 grau acima do grau azul. E, por último, o cabelo azul de Lumilia foi amarrado na parte de trás do cabelo com uma fita azul. Ela usava um top preto longo de gola alta. E na parte inferior de seu corpo havia uma simples calça justa da mesma cor. Em cima de suas roupas estava um pequeno robe azul escuro. Ela estava armada com uma espada na cintura e uma varinha na mão. Ela não era especialista em luta com espada, mas sabia alguns movimentos para que pudesse se defender caso seu oponente se aproximasse dela. Todos estavam prontos para partir a qualquer momento. Souta olhou para Lumilia e viu que suas mãos tremiam. Parece que ela estava nervosa, pois esta era a primeira missão e sua estreia como aventureira. Representante de classe.
Lumilia ergueu a cabeça e olhou para ele. Você está nervosa, certo? Ele abriu a boca e perguntou a Lumilia. Lumilia ficou pasma ao ouvi-lo. Ela estava nervosa e Solta tinha razão. Ela queria negar, mas achava que não precisava agir forte na frente dele. Ela timidamente acenou com a cabeça para Solta. Entendo, e Solta balançou a cabeça e sorriu gentilmente enquanto olhava para ela. Isso é natural, pois esta é sua primeira missão, mas se você for compará-la com o que vivenciamos na Floresta Desolada, essa missão não é nada. Você provavelmente não percebeu que as pessoas que encontramos lá tinham uma presença que você nunca vai querer se encontrar de novo. Solta estava certo e Lumilia sabia disso. Ela sabia sobre os 3 portadores da calamidade. As 3 organizações malignas mais poderosas deste mundo. Ela respirou fundo e tentou se acalmar. Eles esperaram algumas dezenas de minutos antes que o velho Jared chegasse. Estou pronto. Eu também preparei a caravana que usaremos para ir ao Ducado de Fersh. O velho Jared disse ao grupo. Então, o que estamos esperando? Vamos agora. Solta disse com um sorriso malicioso no rosto. Capítulo 162 de Planejamento. Solta e companhia. Foram até a caravana que o velho Jared preparou. Eles partiram imediatamente assim que entraram na caravana. Solta olhou para o velho Jared que dirigia a caravana. Ele tinha muitas perguntas sobre o Ducado de Fersh e agora era o momento perfeito para questionar o velho Jared. Velho, você pode me falar mais sobre o Ducado de Fersh? Solta perguntou ao velho Jared. Jared olhou de volta para Solta. Ele abriu lentamente a boca e perguntou a Solta, o que você quer saber? Vamos ver. Solta coçou o queixo enquanto pensava no que deveria perguntar, que tal você me contar sobre o seu duque? O velho Jared suspirou antes de começar a contar tudo o que sabia sobre seu senhor para Solta. Caedmon Frendinger II era o nome do duque do Ducado de Fersh. Ele era um senhor benevolente e gentil com seus súditos. Ele tratava a todos com um sorriso no rosto e era ele quem treinava pessoalmente seus soldados. Ele também era a pessoa mais poderosa de todo o ducado. Mesmo com as matanças iniciadas em seu ducado, Caedmon ainda era o mesmo. O velho Jared começou a suspeitar de seu senhor quando Caedmon não deixou os aventureiros da guilda fazerem qualquer missão a respeito do incidente. Ele fechou qualquer informação sobre o incidente e ele pessoalmente tomou medidas para investigar os assassinatos em seu ducado. O resultado foi que o duque não conseguiu encontrar o autor do incidente. É muito suspeito. Por que o duque encerraria todas as missões relacionadas ao incidente? Qualquer um acharia estranho porque o duque interrompeu todas as missões relacionadas aos assassinatos que estavam acontecendo em suas terras. Não há nada de estranho se o Solta não conseguir se lembrar dessa missão. Afinal, milhões de jogadores estavam fazendo missões todos os dias no jogo, então era impossível para ele saber todas as missões que eles faziam. Havia muitas coisas que ele não sabia neste mundo. É possível que o Duque esteja lidando com as coisas porque ele não quer que seu entorno se envolva nessa situação? Lumilia abriu a boca e perguntou. Suas perguntas chamaram a atenção de todos. O que te fez pensar assim? Solta perguntou a ela. Ele então acrescentou, tudo bem dar sua opinião. Talvez possamos adivinhar a razão por trás disso, se todos pensarmos juntos. Eu vou passar. Isso está fazendo minha cabeça doer. Brian balançou a cabeça enquanto acenava com as mãos ao mesmo tempo. Lumilia acenou com a cabeça para Solta antes de dizer, se o Duque for realmente gentil como o que Sir Jared disse, então há uma possibilidade de que ele esteja enfrentando algum tipo de problema. Se ele contar a alguém sobre isso, talvez aquele que sabia a verdade seja forçosamente envolvido no problema dele. Vamos apenas dar uma olhada nos aventureiros que morreram. Se não estou errado, lembro que Sir Jared disse que 30 deles morreram?
O velho Jared assentiu com as palavras dela, indicando que Lumilia estava certa. 30 aventureiros morreram após aceitarem a indagação sobre os assassinatos em suas terras. Lumilia então olhou para o velho Jared e perguntou: Senhor, você pode nos dizer o que o mestre da guilda fez depois de realizar aquela missão? O mestre da guilda? O velho Jared olhou para Lumilia antes de responder sua pergunta. Acho que ele deixou o ducado dizendo que tentará entrar em contato com a guilda principal para enviar alguns aventureiros de alto nível. Entendo, e eu entendo o que você está tentando dizer, representante de classe. Solta acenou com a cabeça e disse para Lumilia. Ele percebeu que algo estava acontecendo no escuro e o mestre da guilda também percebeu isso depois que os aventureiros que ele enviou morreram. Normalmente, se a guilda de aventureiros estivesse enfrentando algum tipo de problema, o mestre da guilda não deixaria a guilda. Ele iria ficar lá e mandar um mensageiro para a guilda vizinha para pedir ajuda. Parece que o mestre da guilda já enviou o mensageiro, mas todos eles morreram, então o mestre da guilda decidiu partir e pedir ajuda a outra guilda de aventureiros das nações ou cidades vizinhas. Existem também outras possibilidades que podem ter acontecido, Lumilia disse a ele. E quais seriam? Solta olhou para ela e perguntou. O mestre da guilda se envolveu e ficou sabendo do autor dos assassinatos. Depois de saber disso, ele percebeu que o problema era algo que ele não poderia resolver, então ele partiu. Lumilia fez uma pausa por alguns instantes antes de acrescentar: além disso, existe a possibilidade de que ele tenha morrido após descobrir a verdade. A notícia sobre sua partida é falsa e talvez o Duque seja quem espalhou essa notícia para que as pessoas não começassem a entrar em pânico com a morte repentina de uma das pessoas mais poderosas de seu ducado. Solta sorriu e ficou feliz por ele tê-la trazido para o seu grupo. Ela era uma nobre, então ela passou por um treinamento intenso quando ainda era uma criança. Havia algumas coisas que ela podia fazer e ele não. Com todas as informações que temos, vamos ver a extensão do seu conhecimento. Solta disse interiormente. Ele olhou para Brando e Brian e gesticulou para que escutassem. Brando acenou com a cabeça enquanto Brian apenas olhava para fora da caravana. Ele estava pensando em quão forte era o Duque. Solta então olhou para Lumilia e perguntou-lhe: então, onde você acha que devemos começar nossa investigação? Primeiro, antes de chegarmos ao Ducado Ferch, devemos nos separar de Sir Jared, disse Lumilia, e antes que Solta pudesse perguntar por que ela disse sua razão para sugerir essa ação. O Duque provavelmente sabia que seus súditos suspeitavam dele, então qualquer um que entrasse no Ducado Ferch com aventureiros poderia facilmente adivinhar o motivo. O Duque tem muitos subordinados e deve ter pedido a eles para monitorar todas as pessoas que entrarão em seu território, especialmente para pessoas desconhecidas como nós. Então, vamos entrar pelo portão diferente para evitar tal suspeita. Também vamos espalhar as palavras de nossos companheiros aventureiros naquela terra, nossos objetivos. Vamos dizer a eles que estamos apenas passando naquele lugar como planejamos seguir para o outro país, assim poderíamos dar a todos a impressão de que sairemos imediatamente daquele lugar. Depois disso, um de nós fingirá estar doente para poder ficar mais alguns dias. Também podemos dizer que vamos descansar naquele lugar por alguns dias. Há muitas coisas que poderíamos fazer, mas essa é a maneira mais eficaz que eu poderia pensar por agora. Então, vamos começar a reunir informações de nossos companheiros aventureiros que ficaram lá. Sobre as pessoas que morreram, temos que obter suas informações, pois podemos descobrir uma ou duas coisas sobre o autor do crime. Sobre o mestre da guilda, temos que agir rapidamente e contatar as pessoas que estão próximas a ele, especialmente seu assistente. E por último, teremos que investigar a mansão do Duque. Solta ergueu a mão e sinalizou para ela parar. Ele esfregou o queixo enquanto processava todas as informações que recebeu dela. Depois de alguns segundos, Solta olhou para ela e disse: tudo bem, vamos seguir sua sugestão. Se você tem algo em mente, pode me dizer. Lumilia suspirou de alívio ao ver que Solta estava ouvindo.
Ela respirou fundo antes de dizer: acho que devemos investigar e você, Solta, deve ser o único a fazer isso. Você é a pessoa mais capaz entre nós, então acho que você poderia fazer isso. Começar assim que descobrirmos o que o Duque está escondendo. Não precisaríamos coletar informações de outras pessoas assim que descobrirmos o segredo do Duque. Sim, isso é o que eu estava pensando desde o início. Solta olhou para ela e sorriu. É verdade que o atalho para tudo isso foi investigar a mansão do Duque e descobrir seu segredo. Eles não precisariam se preocupar em coletar informações. Mas essa é a parte mais difícil dessa missão. Então, o que devemos fazer? Brando perguntou de repente. Esteja preparado, pois uma luta pode estourar a qualquer momento, Solta respondeu sem hesitação. Ele não se esqueceria de dizer essas palavras a eles. Solta, e Lumilia o chamou enquanto olhava para ele com hesitação nos olhos. O que há de errado, representante de classe? Solta perguntou a ela e pensou que ela tinha algo em sua mente que poderia ajudar em sua missão. Você pode, por favor, parar de me chamar de representante de classe quando não estivermos no instituto? Lumilia perguntou a ele enquanto abaixava a cabeça. Amém, já estava na hora. O que há de errado com representante de classe? Você é nossa representante de classe, então é natural que a chamemos de representante de classe. Brian olhou para ela e disse. Isso, e é diferente. Eu não sou tecnicamente sua representante de classe quando estou no grupo, além do que Solta é o líder do nosso grupo. Lumilia disse enquanto olhava para seus pés. Ok, vou chamá-la de Lumilia fora do instituto. Solta sorriu e disse. Ele então olhou para Brian se perguntando por que esse cara era um cabeçadura. Capítulo 163, Ducado Fersh. Solta seguiu a sugestão de Lumilia, então antes de chegarem ao Ducado Fersh, eles se separaram do velho Jared. O velho Jared entrou no Ducado com a caravana, enquanto Solta e companhia entraram pelo outro portão do Ducado. Chegamos, disse Solta aos camaradas, olhando para o portão de 15 metros do Ducado. As pessoas que entravam e saíam do Ducado podiam ser contadas em duas mãos. Não era um lugar famoso, então essa visão era natural para este Ducado. Solta e companhia avançaram até que os guardas os pararam em seu caminho. Quem é você? E onde está sua identidade? Os guardas perguntaram a eles. Eles olharam para os rostos deles e descobriram que não eram daqui. Solta olhou para seus camaradas e disse: mostre a eles as suas identidades de aventureiro. Ele então tirou sua identidade e mostrou ao guarda. Lumilia, Brian e Brando seguiram suas instruções e mostraram suas identidades aos guardas. Os guardas deram uma olhada em suas identidades. Eles descobriram que Solta e companhia eram apenas aventureiros. Sou um aventureiro de nível C do Reino Hebreu e este é o meu grupo, disse Solta aos guardas enquanto se apresentava e aos membros do grupo. Rank C. Os guardas ficaram surpresos quando descobriram que Solta era um aventureiro Rank C. Havia apenas alguns aventureiros de Rank C em seu ducado, então foi surpreendente ver um aventureiro de Rank C chegando em suas terras. Desculpe incomodá-lo, senhor. E bem-vindo ao Ducado Fersh. Espero que você aproveite seu tempo aqui. Os guardas baixaram a cabeça e disseram educadamente. Eles devolveram as identidades em suas mãos para Solta e companhia. Os guardas terminaram de verificar suas identidades, então não é um problema para eles deixá-los entrar no ducado. Ok, obrigado, Solta disse e agradeceu antes de começar a andar. Ele entrou no ducado junto com seus camaradas. Brando virou a cabeça e olhou para os guardas. Ele então olhou para Solta e perguntou: por que eles são educados conosco? Sua atitude para conosco mudou em 180 graus. Não é tão surpreendente. Eu sou um aventureiro Rank C e somos do Reino Hebreu.
O nível de poder em um território como este é realmente baixo, já que a maioria das pessoas que alcançam o rank C vão para países enormes como o Reino de Ebrei. Souta fez uma pausa antes de acrescentar: territórios pequenos como este são muito fracos. Todos eles temiam o poder dos grandes países e suas pessoas. O rank C no Reino Ebrei não é muito importante, mas aqui neste lugar, eles se tornaram pessoas poderosas. Existem incontáveis rank C no Reino Ebrei e até mesmo os guardas de elite das famílias nobres têm o poder de um rank C, acrescentou Lumilia. O rank C era apenas a força mínima para se tornar um guarda de elite em famílias nobres. Ela sabia disso porque era filha de um nobre. Entendo, e Brando acenou com a cabeça em compreensão. Essa também é uma das razões pelas quais um lugar como este não cresceria até o nível do Reino Ebrei. O rank C não seria capaz de se conter e ir para os grandes países em busca de mais benefícios. Souta disse a eles. Esses grandes países estão silenciosamente pressionando cada pequeno país perto deles. Silenciosamente levando todos os tesouros valiosos à sua frente. É por isso que nenhum país agora subiu ao nível de um grande país. Não, há um país, e Lumilia não conseguiu terminar a frase enquanto Souta dizia a resposta antes dela. O país mecânico. Há 20 anos desde que o país mecânico foi fundado e nessa época eles conseguiram chegar ao nível dos grandes países. E neste momento é um dos países mais proeminentes de todo o continente de Giza. Disse Souta. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Devemos encontrar uma pousada antes de nos preocuparmos com outra coisa. Souta balançou a cabeça e disse a eles. Ok, vamos lá. Brian disse. Souta olhou para o céu escuro. Demorou quase 12 horas do seu tempo antes de chegarem a este lugar. Viajar em caravana ou carruagem era muito lento. Se ele estivesse no país mecânico, poderia usar essas tecnologias avançadas como na Terra. Isso consumiria apenas 1 ou 2 horas de seu tempo antes de eles chegarem neste lugar se ele usasse essa tecnologia. Não estou no país mecânico agora, então não adianta pensar nessas coisas. Souta balançou a cabeça e decidiu se concentrar em atualizar sua classe de mago para que pudesse aprender um feitiço de alto nível da árvore de habilidades. Se ele tivesse o feitiço de teletransporte, isso não se tornaria um problema. Em relação a isso, Souta tinha 2 opções. Um era aprender manualmente, enquanto o outro era aprender usando pontos de habilidade. Lumilia parou de andar e virou a cabeça. Ela olhou para os guardas do portão. Ela ouviu os guardas falando sobre eles. Essas pessoas vieram do Reino Ebrei. Sim, devemos relatar isso ao nosso Senhor. Por que eles estão aqui na nossa terra? Eu não sei. Eles são aventureiros, então acho que está relacionado à sua missão. O grupo se registrou na pousada mais próxima ao portão da cidade. Após o check-in, Souta e companhia foram em direção à guilda de aventureiros deste ducado. A vibração da guilda de aventureiros aqui no Ducado Ferch era a mesma que no Instituto Ladro. Como esperado da guilda de aventureiros, não importa o lugar, eles ainda eram o mesmo bando turbulento. Souta sorriu ao ouvir as vozes dos aventureiros fora da guilda. Os aventureiros nunca mudam. Ele disse em voz baixa antes de abrir a porta e entrar no salão da guilda. O grupo entrou na guilda e os aventureiros lá dentro olharam para eles por um segundo antes de voltarem a conversar uns com os outros. Bem, Souta e companhia eram rostos novos aqui, então eles estavam um pouco curiosos sobre eles. De vez em quando, eles olhavam para Souta e companhia. Eles viram que essas 4 pessoas vestiam roupas de aventureiro e eram jovens ao mesmo tempo. Mas eles ficaram entediados imediatamente quando descobriram que Souta e companhia nem os cumprimentaram. Bem, eles eram apenas pirralhos. Todos eles pensaram e não se incomodaram mais. Souta olhou para o grupo e disse: "Me encontre uma cadeira vaga e sente-se lá." Lumilia e Brando acenaram para ele antes de olharem em volta. Brian simplesmente seguiu os dois sem fazer perguntas.
Bem, Souta pediu que ele ficasse quieto e não falasse nada desnecessário enquanto eles estivessem aqui. Ele está apenas seguindo as instruções de Souta. Souta foi até o quadro de missões e olhou todas as missões postadas no quadro. Ele viu uma missão que ele poderia fazer dentro deste terra. Ele o pegou e olhou os detalhes da missão. A missão era sobre coleta de materiais. A missão dizia que ele poderia encontrar os materiais no esgoto deste território. Souta fechou os olhos e decidiu que faria isso para evitar as coisas que farão dentro deste território. Eles iriam investigar o senhor, então essa missão era adequada para uma fachada falsa. Já chamaram a atenção do Duque no momento em que entraram neste local. Eles não seriam capazes de evitá-lo se alguém monitorasse seus movimentos. Essa missão será a desculpa perfeita para quando eles começassem a investigar a mansão do Duque. Souta sorriu e foi em direção a seu grupo que estava sentado em uma mesa redonda. Ele colocou a missão em cima da mesa redonda. O que é isso? Brian perguntou. Uma missão, Souta respondeu a ele. Entendo. Vamos fazer disso nossa fachada. Acho que vir do reino hebreu realmente chamou a atenção do Duque. Lumilia disse enquanto olhava para a missão sobre a mesa. Quero que vocês três a concluam enquanto irei à mansão do Duque para investigá-lo, disse Souta em voz baixa para que apenas seu grupo poderia ouvir. Ele também usou sua mana para distorcer o som que saía de sua mesa. Ele poderia usar sua mana para amplificar sua voz, então é natural que ele pudesse distorcer o som usando sua mana. Mana tem muitos usos, desde que uma pessoa possa controlá-la adequadamente. Ok, vamos fazer isso. Eu não quero ficar entediado, então eu quero fazer algo e esta missão é perfeita para acabar com meu tédio. Brian disse enquanto olhava para a missão com uma expressão animada. Souta olhou para Brian e Brando antes de dizer, Brian, Brando, vocês vão seguir as instruções de Lumilia enquanto eu me infiltro na mansão do Duque. Vocês dois entenderam. Eu entendo Souta. Vou seguir Lumilia. Brando concordou com suas palavras. Eu também. Não tenho nada contra isso. Brian disse. Capítulo 164, Missão de coleta. Então, vamos seguir o plano de Lumilia e você vai fingir que está doente, Souta. Brando olhou para Souta e pediu confirmação. Sim, vou fingir e vou me esgueirar para dentro da mansão do Duque à noite. Souta acenou com a cabeça para Brando. Souta então se levantou e foi até a recepcionista. Ele a mostrou a missão e disse que a terminariam amanhã. É apenas uma simples missão de coleta de material para que Souta pudesse deixá-la com seu grupo. Ao aceitar essa missão, Souta recebeu a missão em seu sistema. Jim. Seu grupo desencadeou uma missão. Colete 3 ervas lâmpada azul e 2 ervas chile noturnas. Recompensas, 5.000 experiência, 5 pontos de atributos livre e 3 pontos de habilidade. Oh! Souta ficou surpreso ao ver a notificação em sua mente. Então é assim. Souta, Brian, Brando e Lumilia estavam oficialmente em um grupo agora. Para criar um grupo, eles precisavam de 4 pessoas que atendessem aos requisitos. O grupo deles foi registrado na Guilda de Aventureiros, assim como o grupo Galé. De qualquer forma, essa foi uma boa notícia para Souta. Porque ele receberia as recompensas da missão do sistema enquanto qualquer um dos membros de seu grupo realizar essa missão. Além disso, ele receberia recompensas do sistema se concluíssem mesmo sem sua ajuda. Brian, Brando e Lumilia só precisavam completar esta missão de coleta de materiais e ele receberia as recompensas do seu sistema. Se eu expandir meu grupo e todos eles fazerem missões diferentes ao mesmo tempo, eu receberia todas as missões e recompensas do meu sistema. Souta disse interiormente enquanto esfregava o queixo. Pensando nisso, Souta não pode deixar de sorrir. Isso deu a ele outro motivo para expandir seu grupo. Antes, apenas 3 deles estavam em um grupo para que Souta não recebesse a missão que Brian e Brando fizeram.
Mas agora era diferente. Dê a ele 1 mês e Souta seria capaz de promover sua classe para uma classe de nível superior. E essa classe era de mago de batalha. Os pontos de habilidade que ele receberá neste mês sofrerão uma mudança e Souta estava ansioso por isso. O que há de errado, senhor? A recepcionista perguntou a Souta com uma expressão confusa ao vê-lo sorrindo para si mesmo. Ah, nada. Souta saiu de seus pensamentos quando ouviu a voz dela. Ele balançou a cabeça antes de se virar. Ele voltou para seu assento e conversou com seu grupo sobre seu plano enquanto ouvia a conversa dos aventureiros ao redor deles. Depois de ouvir por um tempo, Souta e seu grupo ouviram uma notícia chocante. Você aceitou a missão para investigar sobre os assassinatos. Não, eu não faria uma missão como essa. Lembra o que aconteceu antes? 30 aventureiros e 5 deles eram rank C, mas todos eles ainda morreram. Essa missão não é algo que nós, rank D, possamos lidar. Sim, não é algo com que possamos lidar, mas muitos de nossos companheiros aventureiros ainda aceitaram a missão. Isso é compreensível. Afinal, algumas das vítimas são seus familiares ou amigos. Souta e Lumilia se entreolharam ao ouvir a conversa dos aventureiros. Não há dúvidas sobre isso. Era sobre os recentes assassinatos que estavam acontecendo neste ducado. Mas como? Aceitar essa missão significa que o Duque retirou suas palavras e permitiu que os aventureiros investigassem as mortes em seu ducado. Vamos conversar com eles, disse Souta antes de se levantar e se aproximar da mesa dos aventureiros que falavam sobre os assassinatos. Brian e Brando estavam prestes a se levantar e seguir Souta, mas Lumilia os deteve antes que pudessem. Ela olhou para eles e balançou a cabeça. Souta pode lidar com isso sozinho. Vocês não precisam estarem presentes quando ele falar com eles. Lumilia disse para os dois. Brando acenou com a cabeça antes de voltar para seu assento. Brian também se sentou quando viu Brando se sentando. Eu ouvi sua conversa. Você pode me falar mais sobre isso? Souta disse aos aventureiros e mostrou sua identidade de aventureiro. Os 3 aventureiros olharam para ele da cabeça aos pés antes de darem uma olhada em sua identidade. Eles ficaram surpresos ao ver que ele era um aventureiro rank C e estava morando no Reino Hebrei. O que você quer saber? Os aventureiros perguntaram a Souta. Souta sentou-se antes de abrir a boca e disse: Quero saber mais sobre os assassinatos. Acabei de chegar aqui neste lugar e sua conversa chamou minha atenção. Entendo. Você é um rank C e deve estar confiante em sua força, mas eu aconselho a não se envolver nesta situação. Um dos aventureiros disse com uma expressão solene para Souta. Não se preocupe, vou deixar este lugar em alguns dias. Só estou interessado na história a respeito. Souta disse enquanto os assegurava. Ele não se esqueceu de dizer que vai deixar este lugar. É importante porque se alguém perguntasse a esses aventureiros, eles saberiam que Souta não teve tempo para se envolver neste caso, pois ele deixaria o ducado em alguns dias. Muitas pessoas já morreram neste caso. Mesmo aventureiros de rank C não são uma exceção a isso. Tudo começou há alguns meses. Os aventureiros começaram a narrar o que aconteceu com Souta. A mesa de Lumilia, Brando e Brian estava perto deles para que pudessem ouvir o que estavam falando. Souta ouviu a história deles e descobriu que era a mesma do velho Jared. Parece que o velho Jared não estava mentindo para eles, pois todas as coisas que ele disse eram exatamente as mesmas que esses aventureiros. Pelas suas palavras, o Duque encerrou todas as missões relacionadas ao caso, mas ele mudou de ideia esta manhã, estou certo? Souta perguntou aos aventureiros à sua frente. Sim, isso mesmo. O Duque as liberou de volta esta manhã. Dezenas de missões relacionadas a ele foram postadas no quadro de missões esta manhã, mas agora, e você pode ver. Não há mais nada. O aventureiro encolheu os ombros. Ele então amaldiçoou os aventureiros que fizeram a missão.
Eles são todos idiotas. Por quê? Solta perguntou aos aventureiros com um olhar simples. Você pode ver. Há algo errado aqui, algo errado neste lugar. Por que eles aceitariam uma missão tão estranha? Eles queriam morrer? Os aventureiros praguejaram em voz alta. Sim, é realmente um caso estranho. Solta não pôde evitar concordar com as palavras do aventureiro. Viu? Até você acha isso estranho. Portanto, nunca pense em investigá-lo. Aconselho você a deixar este lugar o mais rápido possível. Este lugar é diferente de antes. O aventureiro disse a Solta. Obrigado. Vou pagar por suas bebidas. Solta disse e colocou algumas moedas de prata em cima da mesa antes de se levantar. Rorô, você é um bom homem. Obrigado por isso e espero que você ouça minhas palavras. Os aventureiros riram e agradeceram. Solta acenou com a mão para eles antes de ir para o seu grupo. Ele olhou para eles e disse: Vamos embora. Vamos descansar para termos forças para amanhã. Lumilia e os outros acenaram para ele. Eles voltaram para a pousada. Solta estava olhando para a mansão do Duque pela janela de seu quarto. A brisa fria da noite soprou suavemente em seu rosto. Depois de alguns momentos, Solta sorriu e murmurou: O que você está escondendo aí? Mal posso esperar para descobrir. Não importa o que, eu vou descobrir seu segredo. Essa missão foi muito importante para ele, porque assim que receber a recompensa dessa missão, ele terá pontos suficientes para aumentar o nível de seus feitiços. Não, apenas a missão que ele acabou de receber já era suficiente para ele. O que você acha desse lugar? Saia perguntou a ele em sua mente. Qual é o sentido de me fazer essa pergunta? Solta balançou a cabeça e fechou a janela. Solta acordou de manhã cedo. Ele lavou o rosto e ficou dentro do quarto. Ele esperou um pouco até que Lumilia, Brando e Brian bateram em sua porta. Entre, Solta disse enquanto olhava para a porta. Lumilia, Brando e Brian entraram em seu quarto. Eles estavam vestindo suas roupas de aventureiro. Ele olhou para eles e perguntou: Vocês sabem o que vão fazer? Eu sei, Lumilia e Brando responderam ao mesmo tempo. Sim, só precisamos terminar essa missão, disse Brian com uma expressão animada. Ele mal podia esperar para fazer a missão. Vocês dois vão seguir as instruções de Lumilia, Solta disse aos dois com uma expressão séria. Sim. Brian respondeu enquanto endireitava o corpo. Vou fazer o meu melhor para ajudar Lumilia, disse Brando enquanto olhava para Lumilia antes de olhar para Solta. Depois de conversar com Brian e Brando, Solta voltou sua atenção para Lumilia. O canto de sua boca se curvou em um sorriso. Vou deixar tudo com você, Lumilia. Não me decepcione. Vou esperar seu retorno. Vou dar o meu melhor e trazer um bom resultado para vocês. Lumilia hesitou a princípio, mas conseguiu reunir coragem e disse essas palavras a Solta. Vou esperar por isso. Vou para a mansão do Duque depois que você for embora. Solta disse antes de se virar. Cuidado, Solta. Não deixe eles te pegarem. Brian disse e ele saiu da sala com Brando. Seja cuidadoso. Lumilia olhou para as costas de Solta e disse. Ela então seguiu os dois. Tudo está pronto. Só espero que eles possam lidar com isso por conta própria. Solta murmurou enquanto olhava para os membros do seu grupo da janela de seu quarto. Capítulo 165 E deixa comigo, representante de classe. Espero que eles possam lidar com isso sozinhos, Solta murmurou antes de fechar a janela e se deitar na cama. Você ao menos confia neles? Eles são membros do seu grupo, certo? É apenas uma simples missão de coleta de material, para que eles a concluam rapidamente, a voz de Saia soou em sua cabeça. Missão simples de coleta de material?
Se esta fosse realmente uma simples busca de coleta de material, Souta não teria toda essa preocupação com eles. As recompensas para essa missão eram 3 pontos de habilidade e poderia ameaçá-lo com base em seu nível de poder. Bem, não é que Souta não confiasse neles. Brian era forte, Brando era durão e Lumilia era inteligente. Eles provavelmente conseguiriam lidar com esse nível de dificuldade por conta própria. Só que ele não sabia o que havia no esgoto que aumentava a dificuldade dessa busca. É um teste para eles. Se não conseguirem lidar com esse nível de dificuldade, não valem a pena, por mais alto que seja seu potencial. Souta disse a Saia. O Fufu, que bom líder você é, e Saia riu. Vamos primeiro na guilda de aventureiros, disse Lumilia para Brian e Brando. O que vamos fazer lá? Quero terminar a missão o mais rápido possível. Brian disse com um suspiro. Ele pensou que eles iriam para o esgoto e terminariam a missão, mas parece que Lumilia tinha planos diferentes para eles. Não temos informações no momento, então vamos coletá-las primeiro, Lumilia respondeu à pergunta de Brian. Lumilia está certa, Brian. Nós nem sabemos como entrar nos esgotos neste ducado. As informações são valiosas para todas as missões. Brando concordou com as palavras de Lumilia. Ok. Brian assentiu com uma expressão cansada. Os 3 foram para a guilda de aventureiros. Lumilia perguntou à recepcionista sobre a missão e a recepcionista explicou a ela a entrada para o esgoto neste local. Depois que ela terminou de reunir informações sobre a missão, Lumilia decidiu que era hora de eles irem para o esgoto. Com base nas informações que a recepcionista me disse. Existem 10 entradas para o esgoto e só precisamos entrar na mais próxima da nossa localidade. Lumilia explicou a Brian e Brando. Eles não sabiam a localização exata dos materiais e tudo o que sabiam era que estava no esgoto. Mesmo a recepcionista não sabia a localização exata dos materiais, então Lumilia não teve escolha a não ser vagar pelos esgotos até encontrar os materiais. Ela também perguntou à recepcionista se havia perigo no esgoto. A recepcionista disse a ela que o perigo do esgoto não era tão alto. Os monstros que habitavam o esgoto eram apenas ratos tóxicos e ratos tóxicos sombrios. Os ratos tóxicos não eram tão poderosos, pois eram apenas monstros não evoluídos. Isso significa que eles eram apenas uma forma de vida inferior de um monstro. A forma mais fraca porque nem sequer evoluiu. E ratos tóxicos sombrios são a forma evoluída dos ratos tóxicos. Lumilia, Brian e Brando eram fortes o suficiente para lidar com uma dúzia desses monstros por conta própria. A primeira evolução de um monstro era muito fraca. Nem foi um problema para eles. Ok, eu queria lutar contra aqueles monstros agora. Espero que eles me divirtam. Brian disse com um olhar ansioso em seu rosto. Vou deixar todos os monstros com você, Brian. Lumilia olhou para Brian e disse. Deixe para mim. Brian disse enquanto batia no peito. Lumilia então olhou para Brando e mostrou a ele a ilustração frustrante dos materiais que eles precisavam para completar a missão. Memorize a aparência da erva. Nós 2 nos concentraremos em encontrar essas ervas. Lumilia disse para Brando. Eu entendo. Não podemos contar com Brian para algo assim. Brando disse enquanto olhava para a ilustração das ervas que Lumilia estava segurando. Sim. Lutar é a única coisa que podemos deixar para Brian. Lumilia assentiu com suas palavras. E ele é um gênio a ponto de poder derrotar nós 2 juntos, disse Brando com um sorriso irônico. Hehe, vocês 2 estão me lisonjeando. Brian riu enquanto coçava a nuca. Brando olhou para Brian e suspirou. Ele sabia a razão pela qual Brian tinha muitas missões fracassadas em seu registro na guilda de aventureiros. Vamos parar de conversar e seguir em direção ao esgoto, Lumilia disse aos 2. Brian e Brando acenaram com a cabeça para ela. Souta disse a eles que eles precisavam seguir suas instruções e que Lumilia será o líder nessa missão.
Após caminhar alguns minutos, Lumilia e os demais chegaram em frente à entrada do esgoto. A entrada era apenas um pequeno buraco que cabia uma pessoa. O interior do esgoto era totalmente preto, pois não havia luz dentro. Acenda as tochas, disse Lumilia a Brando. Brando acenou com a cabeça e ele seguiu suas instruções. Ele acendeu 2 tochas. Um para ele e outro para Lumilia. Brian não precisava disto, pois era ele quem lutaria contra os monstros. Aqui. Brando então dá a outra tocha em sua mão para Lumilia antes que ele pule no buraco. Aqui vou eu. Brian também saltou sem hesitação. Lumilia suspirou enquanto olhava para a tocha em sua mão. Ela sentiu que algo estava errado nessa missão, mas ela não conseguia descobrir o motivo. No final, sem outra escolha, ela pulou no mesmo buraco. Os 3 estavam dentro do esgoto. A escuridão cobriu toda a área e eles mal podiam discernir os arredores, embora tenham tochas. O esgoto era mais largo do que eles esperavam. O fedor podre de repente atingiu seus narizes assim que eles chegaram. Que cheiro é esse? Brian reclamou enquanto beliscava o nariz. Lumilia tirou toalhas de sua bolsinha e derramou levemente um pouco de água sobre ela. Aqui, use isso para cobrir o nariz, disse Lumilia ao entregar as toalhas a Brando e Brian. Como esperado da representante de classe. Você é confiável. Brian sorriu enquanto pegava a toalha em sua mão e a usava para cobrir o nariz. Pare de falar. Concentre-se em seu entorno. Lumilia disse enquanto colocava a tocha perto das paredes. Ela descobriu que as paredes estavam cobertas de musgo espesso. Parece que ninguém limpou esse lugar por muito tempo. Por que eles não estão limpando este lugar? Eles não deveriam deixar que ficasse coberto de musgo. Brando comentou enquanto colocava a mão no musgo e o sentia. Ele descobriu que este era apenas um musgo comum. Não há nada de errado com isso. De acordo com o Sr. Jared, o atual duque é um homem humilde e gentil. Ele também é um grande líder deste ducado. Mas parece que o duque não poderia se concentrar em outras coisas como esta, pois toda a sua atenção está nos assassinatos que estão acontecendo no ducado. Lumilia disse o que pensava sobre o assunto. Ela moveu a cabeça e olhou para o caminho à sua frente. Ela respirou fundo e disse, vamos agora. Brando e Brian acenaram com a cabeça para ela. Brian estava andando na frente enquanto Brando estava atrás do grupo. Lumilia e Brando observavam atentamente os arredores. Eles não querem perder os materiais de que precisam. Depois de caminhar algumas dezenas de passos, Brian, Lumilia e Brando pararam de se mover. Eles ouviram um som estridente. Era muito alto e ecoava por todo o lugar. Parecia que os ratos estavam chorando e morrendo. Brando agarrou seu escudo. Ele então moveu os pés e pisou em uma substância pegajosa. O que é isso? Brando se agachou e moveu a tocha com a outra mão. Ele viu uma substância vermelha no chão. Sangue? Ele baixou o escudo e tocou a substância vermelha. Ele estava usando uma luva, então ele não teria nenhum problema se isso fosse um veneno. Olhando mais de perto, Brando confirmou que se tratava mesmo de sangue. O que foi, Brando? Lumilia perguntou a Brando quando viu encontrar algo. Sangue, e Brando respondeu com uma expressão séria. Não me diga, e eles estão se matando. Por isso eles conseguiram sobreviver neste lugar que falta comida. Lumilia disse em voz baixa. Ela então virou a cabeça e olhou na direção onde ouviu o som estridente. Você ouviu? O som está ficando mais alto. Brian disse enquanto olhava para Lumilia e Brando. Agora que você mencionou, e Lumilia e Brando se entreolharam ao ouvir as palavras de Brian. Então, os dois viraram suas cabeças. O chão começou a tremer e o fedor de sangue preencheu toda a área. Os sons estridentes ficavam cada vez mais altos a ponto de machucar seus ouvidos. Brian! Lumilia gritou com Brian. Eu sei.
Deixe isso comigo, representante de classe. Brian sorriu quando ele começou a emitir uma aura muito poderosa. As chamas emergiram e cobriram suas mãos. Ele então ergueu ambas as mãos e apontou para a frente dele. Esta escuridão está no caminho. Vou iluminar a área primeiro, então, por favor, aguente um pouco. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.